O meu sofrimento começou a partir dos meus 4 anos. Eu não falava direito nem escrevia, eu não conseguia aprender nada da escola. Eu tinha ataques e desmaiava em qualquer lado. Então muitas vezes eu abria o poço, a minha mãe tinha um poço lá em casa e eu abria o poço e queria me atirar lá dentro. O meu sofrimento começou de pequenina. Eu nasci com problemas de ataques de aplexia e depois foi comecei a desenvolver-me, a crescer, não é? E a minha mãe só começou a dar por ela que eu tinha esses problemas de ataque de aplexia quando eu comecei a ir para a escola. Eu fui para a escola com 6 anos e então o desenvolvimento que eu tinha da escola eu não conseguia aprender. Só ali é que a professora chamou meus pais a dizer que eu tinha problemas precisava de ir a um médico de psiquiatra para me ajudarem a desenvolver até por própria fala, que eu tinha problemas de fala. Eu não falava direito nem escrevia, eu não conseguia aprender nada da escola. Eu via a professora a falar, mas passando um bocadinho eu já não conseguia aprender nada, tudo que ela falava eu esquecia-me. O meu cérebro ficava mesmo focado mesmo, ficava mesmo apagado. Quando me começava a dar os ataques de aplexia, eu sentia que não estava bem. Sentia muitas dores de cabeça. Eu tinha a minha cabeça, a parte do cérebro da cabeça era muito mole. E doía-me muito essa parte. Foi quando eu começava a cair, sentia-me para um canto, da cadeira eu caía para o chão, enrolava-me das cadeiras da escola. Quer dizer, fui uma criança de sofrimento, comecei logo de pequena com esse sofrimento. A minha mãe correu aos médicos, à psiquiatria, e depois também correu outros lados. Foi a bruxaria, espiritismo também. Os médicos nos diziam que não tinha cura, porque já vinha de nascença aquele problema. Eu queria falar e não conseguia. Foi que eles começaram a fazer exames e foi quando eles viram que eu tinha ataques de aplexia. E tinha 8 anos de atraso, porque quando dava os ataques o meu cérebro recuava sempre. E então eu não conseguia, então eu começaram a dar remédios para me calmar, para o cérebro começar a trabalhar, a desenvolver. Então eu cheguei a tomar 13 comprimidos por dia e não resolveu o problema. E ainda tomava uma injeção que me davam meio ano, que era para ter calma, para o sangue cegar, para o corpo não ter aquela força da eletricidade que tinha quando dava os ataques, enrolava-me do chão, onde eu caía magoava-me. Tinha que ir para o hospital levar pontos porque eles corriam sangue. E então eu sentia-me muito triste, era uma criança muito triste. Olhava para mim e sentia uma coisa, mas eu era muito, muito vazia por dentro. Sentia-me diferente dos meus irmãos. Além dos problemas de saúde que eu tinha, eu era uma pessoa muito nervosa. Era muito nervosa e depois dava com a cabeça da parede, dava-me para dar murros. À hora do meio-dia, quando estava a família toda, se calhar se me dá uma palavra mais mal dada, e eu levantava a mesa e ia tudo para o ar. Comecei a ser mulherzinha, saí da escola sem 4ª classe, porque eu saí sem 4ª classe da escola. Saí com a 1ª classe porque eu não consegui fazê-la. E então eu queria arranjar trabalho para trabalhar. O problema é que eu ia procurar trabalho e não conseguia, porque eu não tinha estudos. Ninguém me dava trabalho por causa dos estudos que eu tinha que pôr em diploma, eu não tinha. Depois os anos foi passando, foi crescendo, não é? Eu que não conseguia arranjar trabalho, nem emprego, nem nada, tentei-me matar, porque eu não estava triste, não tinha amor para a vida. Então muitas vezes eu abria o poço, a minha mãe tinha um poço lá em casa, e eu abria o poço e queria me atirar lá dentro.
porque para mim não tinha razão. Não sabia ler, não sabia escrever, lia as coisas e eu não queria aprender a ver as pessoas a ler, e a ler, ver até as horas, ver assim. Eu não sabia nem os números, não sabia. Então para mim era uma tristeza muito grande. O que é que eu andava do mundo a fazer? Se eu não sabia nada, deixava-me diferença das outras pessoas. Eu vivi assim muitos anos, até aos 28 anos. Foi quando eu conheci o meu marido, mas ele não sabia o problema de saúde que eu tinha. Então a minha mãe falou o problema de saúde que eu tinha, mas ele, como gostava, não rejeitou. Começámos da mesma a falar, a namorar e casámos. Foi quando conheceu a Igreja Universal e eu comecei a frequentar a igreja, a fazer as reuniões, o que me mandava fazer eu fazia, e foi aí que eu fui me libertando. Ouvi a palavra de Deus, cheguei lá, o pastor falou comigo lá e perguntou-me o problema de saúde que eu precisava de ser ajudada lá. E eu falei. A coisa que me chocou mais lá foi que eu olhei para o altar e vi o nome de Jesus e eu não sabia ler aquelas letras. Eu chorava, eu queria saber ler, foi a coisa que eu queria tanto, era ler aquelas letras. E o pastor deu-me uma Bíblia para a mão e a partir daquele dia que ele deu uma Bíblia para a mão, ele sentou-se comigo e disse assim: a senhora vai começar a ler através da palavra de Deus. A senhora querer? Eu assim, queria. E assim foi. Comecei a ler uma palavra por palavra e Deus foi-me começando a dar sabedoria através da palavra dele. Foi aí que eu comecei-me a se envolver da palavra de Deus, a usar a minha fé, a crer que Deus que existe e que faz milagres. Para Ele nada é impossível, mudar a situação da pessoa, de um sofrimento grande, para Ele tudo há solução. Agora já, graças a Deus, já não tenho mais ataques, fiquei curada dos ataques, comecei-me a desenvolver muito, comecei a desenvolver, fui fazer uma formação, fiquei bem, passei dessa formação, que era a formação que não tinha, da primeira à quarta classe, eu fiz e consegui fazer, graças a Deus, eu hoje já sei ler, sei escrever, sei ver os números, as letras que eu não sabia, e hoje sei ler isso tudo através da fé, da palavra de Deus. Já não tomo mais medicação nenhuma, já fui liberta do sistema nervoso que tinha. Hoje sim sou abençoada do meu casamento, graças a Deus estou abençoada do casamento. Tenho uma família abençoada, sinto-me bem, em paz interior. Tenho o meu casamento restaurado, a minha vida restaurada, graças a Deus. Destes 24 anos do sofrimento que eu tive, foi um milagre que Deus fez da minha vida através da palavra dele. Muito forte o que a Fernanda ela acabou de compartilhar conosco. Você pôde, através da história de vida dela, ter uma ideia do quão grave é uma pessoa sofrer de perturbações espirituais. É um inferno, é um tormento. A Fernanda, seja por meio dos ataques epiléticos, das perturbações, você vê que havia momentos que ela tinha vontade de bater com a sua cabeça na parede. Tamanha era a sua perturbação, tamanha era a sua dor, tamanho era o domínio das trevas na mente, no corpo. Podemos dizer que ela tinha perdido completamente o domínio do seu próprio corpo, da sua própria vida, das suas próprias reações e atitudes. Se você se sente um pouco como a Fernanda se sentia, você não pode hesitar de, ainda hoje, sexta-feira, você procurar ajuda. Tendo em vista, hoje, sexta-feira, a reunião é para desfazer todas as obras do mal, sejam elas feitas diretamente contra si ou tenham sido feitas elas para destruir um familiar, para destruir um ente querido
ou até mesmo, de uma forma generalizada, acabar com a sua família, acabar com o seu casamento. Inclusive, por conta dessa triste realidade, pois é real, pessoas que fazem sim maldades, que trabalham para a destruição da sua vida. Então eu vou pedir que você traga consigo hoje, nas nossas reuniões, especialmente às 19h30, no tratamento de luz, uma peça de roupa que representará ou um familiar ou a sua família de um modo geral. E eu gostava que você acompanhasse agora um vídeo que mostra ali pessoas que prepararam rituais para destruir. Esse vídeo mostra que é real as pessoas invocarem entidades, fazerem bruxarias, maldades. É real sim, é real sim. Pessoas que são capazes de ir a uma mata virgem, a um cemitério, a um riacho, a uma encruzilhada, no intuito de fazer um trabalho, um feitiço espiritual para trazer dor e sofrimento para a sua vida. E em seguida, o depoimento de mais uma pessoa que venceu rituais como esse, participando conosco, sexta-feira, da reunião forte de libertação. Estamos aqui no cemitério, à luz do dia, e ver que existem muitas coisas que são normais, que as pessoas colocam aqui, mas isso não é normal. Uma garrafa de cachaça, um charuto, uma rosa junto. Depois nós vemos vários bonecos de cera, pode perceber. Um lugar carregado, um lugar pesado. Dentro do cemitério, muitos procuram esses lugares carregados para fazerem coisas. Olha aí. Muito comum aqui, cabeça, mão, pé de cera. Aí vendo. Encontrei sobre o meu móvel uma peça de roupa íntima amarrada à dele. Mudamos até de casa, mudamos de bairro, mudamos de país, porque achávamos que o problema estava na casa. A casa fechada, o armário da cozinha fechado. Eu encontrei dentro do meu armário, onde eu colocava a comida, encontrei um gato sem as orelhas. O meu nome é Daniele Brandão e eu fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou desde muito cedo, desde muito criança. Eu presenciava as brigas dos meus pais, não é? Minha mãe sofria de violência doméstica, meu pai bebia muito, discutia muito em casa. E isso também me trouxe, acarretou os problemas de bebida. Eu comecei a beber muito cedo. Conheci um rapaz muito mais velho que eu, um senhor muito mais velho que eu. Entrei nesse relacionamento, onde eu engravidei. E foi só sofrimento, foram muitas brigas, muitos ciúmes, também tudo aquilo que passava com os meus pais passou a viver comigo, até que um dia encontrei sobre o meu móvel uma peça de roupa íntima amarrada à dele. Intensificaram as brigas, começaram-se as traições, tanto de um lado quanto do outro. Comecei a ver vultos em casa, a sentir mesmo alguém a me tocar durante esse período. Mudamos até de casa, mudamos de bairro, mudamos de país para esse relacionamento vir, porque achávamos que o problema estava na casa. Depois disso, nos separamos, depois de alguns anos nos separamos. Eu conheci o meu marido hoje, que hoje é o meu marido.
Estávamos a viver muito bem, tínhamos uma vida econômica espetacular, até que eu encontrei dentro a minha casa fechada, eu tinha saído para trabalhar, a casa fechada, o armário da cozinha fechado, eu encontrei dentro do meu armário onde eu colocava comida, onde eu guardava as coisas de comer, encontrei um animal, encontrei um gato sem as orelhas, cheio de feridas, mesmo cheio de lepras, guardado num cantinho do meu móvel, não tinha como ele entrar ali, foi ali colocado. E a partir daí, então, tudo desandou. O meu marido perdeu a fábrica, eu perdi o meu emprego, chegaram ao ponto de ficarmos sem até o que comer. Começaram muitas brigas com meu marido, cheguei mesmo a pensar o divórcio, conversei com ele sobre nos divorciarmos, que já não havia mais hipótese. Diante disso tudo, foi quando eu tentei o suicídio, pois já não tínhamos mais nada e eu achava que a morte era a única solução. Eu tentei o suicídio por 3 vezes. A primeira vez foi enforcar, porque o meu pai se matou assim. A segunda vez foi em tomar medicamento e a terceira vez foi a pular do carro na autoestrada, em movimento. Como foi feito esse trabalho, foi me dito que se eu fizesse um outro trabalho, que cancelaria tudo aquilo. Então eu recorri a cartomante, recorri a uma senhora até que via, uma vidente que via as coisas nas águas, recorri mesmo ao bruxo. E então nessa situação eu liguei o rádio e ouvi pela rádio a falar do centro de ajuda. Foi assim que eu encontrei a solução de todos os meus problemas. Hoje a minha vida está maravilhosa, hoje eu tenho um casamento feliz, hoje eu tenho a minha vida financeira próspera, hoje eu tive mais uma filha agora, tenho os meus filhos abençoados e não me falta nada. Hoje eu posso realmente dizer que não me falta nada. Tristeza, depressão, pobreza. A minha mãe ficou louca. Encontramos em casa trabalhos. Encontrávamos moedas espalhadas pelos quintais de casa. Meu nome é Felisbela Monteiro. Fui vítima de um ritual. Minha família, desde muito nova, sempre encontramos em casa trabalhos de bruxaria, tristeza, depressão. Depois dessas situações todas, desses problemas todos, veio culminar em vários problemas na família. Entre eles, a minha mãe ficou com problemas espirituais, no caso, ficou mesmo louca. Então, tudo isso fez com que eu viesse a ter uma depressão e tinha uma gastrite nervosa. A minha família sempre foi uma família muito problemática. Desde muito nova, sempre vi em casa vários problemas de, por exemplo, pobreza. Tudo isso derivou-se ao facto de nós encontrarmos vários trabalhos de bruxaria em casa, nos quintais de casa, no jardim de casa encontramos trabalhos enterrados, restos de comida, retalhos de tecidos. Encontramos durante muitos anos, encontramos constantemente vários trabalhos. Uma das consequências era sempre que isso acontecia em relação, por exemplo, às moedas, quando encontrávamos as moedas e até notas também encontrávamos em casa, os eletrodomésticos avariavam-se todos. Meu pai ficava sempre desempregado, chegávamos à miséria total. Havia situações que ficávamos mesmo sem o que comer, devido a estes rituais. Mas tinha a minha mãe ali, que era no fundo o nosso porto seguro, e ela tentava sempre contornar as situações. E o fundo do poço surgiu quando ela foi atingida, digamos assim, quando ela começou a ficar louca ali para nós. Foi o nosso fundo do poço, porque ela era o nosso porto seguro, né? Então, a partir daí, a situação veio a piorar. Foi aí que depois veio a depressão também. A situação agravou-se de tal forma que ela passou a ser agressiva, e ela gritava dia e noite, e chegava até nos últimos anos que ela ficou assim, ela chegava a dormir com faca debaixo da almofada e acordava ao meio da noite como se estivesse a esfaquear alguém. Foi nesta situação desesperadora que nós chegamos ao centro de ajuda. Na altura, uma amiga da minha mãe foi lá à minha casa visitá-la e ficou muito triste ao ver a minha mãe naquela situação, porque ela já tinha conhecido a minha mãe antes e sabia como a minha mãe era.
E então foi aí que convidou-nos para virmos ao Centro de Ajuda. E foi assim que conhecemos o Centro de Ajuda, começámos a participar das reuniões de libertação e foi assim que a minha mãe foi liberta, ou está liberta. O primeiro sinal que nós sentimos foi que de facto havia uma esperança de que as coisas podiam mudar. Porque nós já tínhamos recorrido aos médicos, já não sabíamos para onde recorrer. Então, vimos que havia uma esperança, que havia uma possibilidade da minha mãe ficar curada, ser liberta. Hoje a minha mãe está bem, hoje ela sai, vai fazer caminhadas. Hoje tenho uma sobrinha pequenina que a minha mãe cuida, que antes era impensável deixá-la com alguém. Aliás, nós quando íamos trabalhar, mas com aquele receio, que será que vai acontecer, deixá-la sozinha em casa naquela situação. Mas hoje ela cuida da minha sobrinha, hoje está tudo bem. Eu mudei porque eu quando vim para o Centro de Ajuda eu estava numa situação de depressão. Por causa das várias situações na família, eu estava com depressão. E depois de vir para o Centro de Ajuda, isso saiu de mim, essa depressão, essa gastrite que tinha também. Hoje sou feliz, hoje sou alegre, tudo mudou. Hoje eu e a minha família somos livres de qualquer maldição. Bem, a Daniele e a Felisbela acabaram de nos mostrar e nos provar o que faremos hoje, sexta-feira, onde todas as maldades, rituais, feitiços que foram feitos para atingir a você ou a sua família serão cancelados. Hoje, sexta-feira, todas essas forças e demandas maldosas feitas contra si, creia que pela luz poderosa serão elas afastadas dos seus caminhos. A morada aqui da nossa sede nacional no Luxemburgo é 4 Place de Strasbourg, a pouco mais de 300 metros da estação central dos comboios. Não só na nossa sede nacional, mas dispomos de várias outras moradas estabelecidas aqui no país. E para mais informações e gratuitamente, conosco ou em uma das nossas moradas, marcar um horário de atendimento, o contato é o 352-661-483-761 e nós nos colocamos, eu, Bruno Caçuz e toda uma equipa de fé, à sua inteira disposição, ainda hoje, sexta-feira. Não perca a oportunidade de cancelar, de afastar, de anular todo e qualquer tipo de maldade feita contra a sua vida, ok? E nos preparamos também para esse grande domingo agora, dia 22 desse mês de novembro. Uma oportunidade gloriosa, magnífica, para que você seja capaz de vencer toda e qualquer frustração. Vivemos dias, vivemos um período, principalmente à conta dessa situação pandêmica e todas as suas consequências, ameaças de confinamentos, reconfinamentos, restrições, limitações, enfim, vários fatores que têm contribuído para que pessoas que já carregavam dentro de si uma insegurança, uma frustração, um medo, ficassem ainda mais frustradas, depressivas, tristes, bloqueadas a ponto de desistirem dos seus sonhos, desistirem de lutar pela sua própria vida e de lutarem por uma vida completa. Por isso, nesse domingo agora, será o fim de todas essas frustrações. Será a sua, a minha, a nossa oportunidade de realizarmos uma aliança, um pacto com Deus. Venha preparado para esse domingo, você
estabelecer com Deus, com o altar, um pacto que lhe permitirá prevalecer contra as frustrações, contra os traumas complexos, enfim, toda sorte de sofrimentos e problemas antigos, e que você possa ter uma experiência gloriosa, magnífica. Lembre-se disso, lembre-se do que eu vou lhe falar agora mesmo. Uma vida completa, ela começa a partir do recebimento do Espírito Santo. Busque a luz de Deus, o Espírito Santo em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas, inclusive o fim de todos os traumas e frustrações que lhe perseguem. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Um forte abraço a todos e dedico assim um lindo clipe musical. Deus abençoe a todos e ainda hoje, sexta-feira, aguardamos por você. Quando estava perdido, Jesus me achou. Quando estava aflito, Jesus me livrou. Nos momentos mais difíceis que passei, quando me abandonaram, não estava sozinho, pois Jesus está comigo. O Senhor é o meu abrigo. Jesus é a luz que me guia. Jesus é a força em meu ser. Jesus é a paz para a minha alma. Jesus, razão do meu viver. Jesus é fonte de águas vivas. Jesus é a vida que há em mim. Jesus sempre está comigo. Jesus é o meu melhor amigo. Quando estava perdido, Jesus me achou. Quando estava aflito, Jesus me livrou. Nos momentos mais difíceis que passei, quando me abandonaram, não estava sozinho, pois Jesus está comigo. O Senhor é o meu abrigo. Jesus é a luz que me guia. Jesus é a força em meu ser. Jesus é a paz para a minha alma. Jesus, razão do meu viver. Jesus é fonte de águas vivas.